como eu disse, serei bem objetivo aqui com vocês. Fazendo um parênteses, fazendo meu comercial, esse aqui é meu livro sobre o tema aqui da palestra. Está à venda ali à frente, quem tiver interesse. Vou sortear um. Já pronto. Quem ficar até o fim do fim, nós vamos sortear um livro sobre coisa... boa fé objetiva, né? Um livro do Alexandre sobre coisa julgada e um livro do Gustavo sobre reclamação constitucional, tá? E aproveitar aqui e dizer, olha só, são 2 trabalhos que foram produzidos na UFES, na Universidade Federal, no mestrado. Eu tive olha que coisa boa, como eu estava falando aqui, olha como é que a gente fica feliz. Eu fui orientador do Alexandre, né? Então, eu desorientador, né? Mas eu tive essa participação assim, né? E o Gustavo eu tive a possibilidade de participar da banca de qualificação. E eu tive a honra de fazer o prefácio dos 2 livros. Então, assim, me sinto assim, extremamente envaidecido, né? E olha que coisa bacana. Ó. Eu fingi que eu expliquei alguma coisa para eles e eles estão aqui agora, né? Nesse evento. Pois bem, então seremos comprometidos aqui, objetivos, e esse tema é muito importante, vale a pena ficar até o final. Já que vocês são meus conterrâneos, né, vamos deixar aqui apagar a luz sozinho aqui, vai ser feio para mim. Então vamos lá. Considerações iniciais. Como está afinado aqui com os professores anteriores já disseram. Inicialmente, essas considerações iniciais de delimitação do tema. O processo civil vem sofrendo grandes transformações ao longo dos anos. Eu lembro, eu recém-formado, não estava formando, em 94, houve várias reformas no Código de Processo Civil. Então, o processo civil sofreu várias reformas durante os anos. Em razão dessas várias reformas, o processo civil passou a ser como uma coxa de retalhos. Então, houve várias reformas e passou a perder aquela unidade do processo civil. Com isso, viu-se a necessidade de fazer um novo código, razão pela qual editou-se a Lei 3.105/2015, que entrou em vigor em março de 2016. Quem é estudante iniciando a faculdade já está começando a estudar com o novo Código de Processo Civil. E o novo CPC, como eu já disse, afinado com o que os outros professores trouxeram nessa noite aqui para vocês, ele traz uma nova visão do processo, uma mudança de paradigma, como já disse o professor Mazei. Até de cultura, entendeu? Porque nós temos essa cultura processual no Brasil, de tentar alongar o processo, ou chincanas jurídicas, e o mérito fica para segundo plano. Então, isso é um dos objetivos do novo código, isso está, inclusive, na exposição de motivos do novo código, que eu aconselho a todos a lerem, né, que justamente a exposição inicial que justifica a necessidade de edição de uma nova lei, no caso, o novo Código de Processo Civil. Aí, deixa eu passar aqui, eu estou esquecendo de passar o slide. Então, olha lá, primeiro item, nova visão do processo e mudança de paradigma, até cultural. O novo CPC incorporou princípios constitucionais no seu texto. E temos o artigo 4º, o 9º e o 10º, que eu acho de extrema relevância, que já foi falado aqui, inclusive o professor Mourão também, que esse artigo 4º aqui, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Também, o novo CPC vem com o objetivo de proporcionar maior coesão ao sistema jurídico. Vejam o artigo 926, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável. Esse é um dispositivo que o Mazei sempre cita. Estável, íntegra e coerente. Criou também mecanismos de pacificação social em massa. E ampliou também os precedentes vinculantes. Esses são os mecanismos de pacificação social em massa, que o CPC tem dado ênfase. Alguns já existiam no CPC anterior. O professor Mazei me ajuda aqui. Meu professor, então, nunca se perde essa relação aluno-professor. Se tiver errado, ele me corrige. Então, recursos especiais extraordinários repetitivos, previsto no artigo 1036 do Código de Processo Civil, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, o incidente de assunção de competência, o IAC. Esses são instrumentos, mecanismos de pacificação social em massa.
que facilita o julgamento, né, dos processos. Une-se os diversos processos para se dar aquela unidade ao julgamento. E evita-se, que é uma coisa muito comum, e eu tenho ouvido muito na advocacia, por exemplo, acontece na justiça do trabalho, por exemplo. Vários reclamantes da mesma empresa, na mesma situação, ingressam com várias ações. Um ganha, o outro perde, cai em várias diferentes. Como explica para o cliente? O cliente chega para você e fala, ó, meu amigo ganhou, mesma situação minha, eu perdi. Aí o que você fala para ele? Então, uma situação complicada de se explicar. Então, o Código de Processo Civil vem com esse espírito de pacificar. E quer ver um exemplo muito importante aqui, que envolve a todos nós, especialmente aqui as pessoas de Linhares, o incidente de resolução de demanda repetitiva, agora julgado há pouco tempo, que é com relação aos processos da Samarco. Várias ações foram ajuizadas contra a Samarco com relação a esse problema do vazamento lá, da lama, aqui, que afetou diretamente aqui o nosso Rio Doce. Então, várias ações foram propostas e cada juiz julgava-se de um jeito, especialmente com relação ao valor do dano moral, né, a população ribeirinha. Então, houve agora, recentemente, se não me engano, uns 6 meses atrás, foi julgado um incidente de resolução de demanda repetitiva, pacificando uma única solução para todos os processos que envolviam esses casos da população que foi prejudicada por esse vazamento dessa lama da Samarco. Inclusive, tem muita crítica com relação a isso, porque esse RDR, Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, ele tratou de forma igual até situações diferentes. Então, isso aí já é outro ponto que tem que se avaliar. Temos também, aqui, que eu trouxe na minha anotação, as súmulas vinculantes, que foram introduzidas pela Emenda 45 já em 2004. O que são súmulas vinculantes? Vocês já devem saber. São aquelas súmulas editadas pelo STF, com relação a determinado tema, e aquilo vincula as autoridades judiciárias e administrativas naquele sentido, no sentido que foi decidido pelo STF. Um exemplo, por exemplo, de súmula vinculante, a questão das algemas, né? Que é uma questão até também um pouco criticada, mas que o STF pacificou, que você não pode algemar a pessoa, o preso, se ele não oferecer perigo. Foi uma questão, uma súmula vinculante que o STF editou. Uma súmula vinculante recente, que eu vou citar mais aqui à frente, é a questão do auxílio alimentação para os aposentados, que não é devido ao auxílio alimentação aos aposentados. É uma súmula vinculante recente do STF, em que definiu essa questão. Ou seja, nenhum juiz pode decidir de forma diferente do que se decidiu o STF. Direito comparado. Rapidamente falando, a reclamação constitucional, que é o objeto dessa exposição, ela é uma criação nacional, ou seja, não existe em outro país um instituto semelhante. Então, é uma criação brasileira. Sabemos também que temos o sistema jurídico da Civil Law e a Common Law, que é importante falar aqui em decorrência desse tema. Sabemos que os sistemas jurídicos da Civil Law, as questões jurídicas são solucionadas pela aplicação da lei. E do Common Law, as questões jurídicas são solucionadas pela aplicação dos precedentes. E fala-se agora, grande parte da doutrina nacional, em razão do novo CPC, que nós adotamos o sistema misto, ou seja, às vezes aplica-se a lei, e em outros casos aplica-se os precedentes vinculantes. Natureza jurídica da reclamação. A doutrina, muito, e também os tribunais, discutiram-se muito sobre a natureza jurídica da reclamação constitucional. Se ela é uma ação, se ela é um recurso, se ela é uma medida administrativa. Isso houve grande debate antes do CPC. Ressaltando aqui que a reclamação constitucional ela foi instituída pelo STF em 1952, pela jurisprudência do STF. Origem em 1952. Depois passou a ter previsão no regimento interno do STF em 1957. Depois passou a estar prevista na Constituição Federal de 88. Foi regulamentada pela Lei 8.038, que é a Lei dos Recursos, em 1990. Depois com a Emenda 45/2004, que foi a reforma do Judiciário,
onde se estabeleceu também a repercussão geral e a súmula vinculante. Pela Lei 11.417/16, uma lei que regulamentou a súmula vinculante, e o novo CPC, pelos artigos 988 a 993. Então vejam vocês, isso aqui eu acho importante ressaltar, que a reclamação constitucional ela já existe desde 1952. Só que antes do CPC atual, que entrou em vigor há 1 ano e meio atrás, a reclamação só era cabível no STF e no STJ, ou seja, só nos tribunais superiores. Então eram pouco utilizadas as reclamações, porque eram competência exclusiva do STJ e do STF. Com o novo CPC, ampliou-se a reclamação para todos os tribunais. Então esse é um ponto importante a destacar aqui para vocês, porque com o novo CPC ampliou a reclamação a todos os tribunais. Então vai ser uma situação comum, apesar de que a gente verifica na prática forense que é muito pouco utilizada, apesar de ser um instrumento importantíssimo, especialmente para a advocacia. Resolve-se algumas situações com a reclamação constitucional, só que na prática forense ainda não tem essa cultura. Por quê? A reclamação constitucional é chamada garantia das garantias. Ela vem garantir justamente a utilização dos precedentes. Ou seja, se violou-se um precedente, violou-se uma súmula vinculante, cabe reclamação constitucional para que seja observada aquele precedente. Então isso é importantíssimo. Quer ver um exemplo importante, e que é o assunto do momento, que é a Operação Lava Jato? Eu até trouxe aqui. O STF, em 2014, ele proferiu uma decisão numa reclamação constitucional, ou seja, objeto de tema, esse instrumento foi proposto no STF, e o ministro do STF, na época, o Teori Zavascki, ele suspendeu e libertou o Paulo Roberto da Costa, que estava preso pela decisão do juiz Sérgio Moro em Curitiba. Os advogados do Paulo Roberto da Costa ingressaram no STF dizendo o seguinte: olha só, nesse processo aqui, nesse inquérito, estão sendo investigadas algumas autoridades que têm prerrogativa de foro. Eles só podem ser investigados e julgados pelo STF. E isso está sendo feito pelo juízo de primeira instância no Paraná. O ministro, com base justamente na questão da competência, para preservar a competência do STF, ele proferiu uma decisão liminar, determinando que aquele inquérito fosse remetido ao STF e que o Paulo Roberto da Costa fosse solto, em razão da incompetência do juiz Sérgio Moro para julgar aquela causa, processar e julgar aquela causa. Então vejam vocês a importância da reclamação constitucional, na medida que interposta no STF e com uma liminar, ele praticamente tornou sem efeito todos os atos praticados pelo juiz Sérgio Moro naquele processo, naquele inquérito que estava tramitando no juízo do Paraná. Isso quer dizer, com um tiro só, um tiro de canhão da reclamação, os advogados conseguiram resolver essa situação e anulou-se esse processo, e esse processo foi remetido ao STF para processamento e julgamento. Vamos seguindo aqui. Ali está a reclamação que eu acabei de dizer para vocês, a reclamação 17.623 do Paraná. Eu transcrevi só a partezinha final da decisão, mas quem tiver curiosidade hoje com acesso à internet é muito fácil. Você acessa lá, você consegue toda essa decisão na íntegra, para vocês verem a importância da reclamação constitucional dentro da primeira hipótese de cabimento, que é a hipótese de preservação da competência do tribunal. Então, quando existe uma competência do tribunal, por exemplo, no caso específico que eu citei para vocês, o exemplo, a competência era do STF e estava sendo apreciada por outro juízo, cabe reclamação constitucional para preservar a competência do tribunal. Quer ver outro exemplo? Está no artigo 1010, parágrafo 3º do CPC. Com relação ao juízo da admissibilidade da apelação, por exemplo, que isso mudou-se agora com o novo código. O juízo de admissibilidade da apelação, o juiz de primeiro grau, hoje, ele não faz mais o juízo de admissibilidade da apelação como anteriormente. Quem faz é o tribunal. Então, pode acontecer o seguinte: você ingressou com apelação,
de uma sentença, obviamente, contra você, ou parcialmente contra. Se o juiz negar seguimento àquela apelação, ele é incompetente para fazer isso hoje, atualmente, com o novo Código de Processo Civil. Então, cabe uma reclamação ao tribunal para dizer o seguinte, o juiz está negando seguimento à minha apelação, mas ele não tem competência para apreciar aquela apelação, a competência do tribunal. Então, a reclamação também é um instrumento para, dentro da hipótese de cabimento, a primeira delas, preservar a competência do tribunal. Isso pode ser do STF, do STJ, ou do TJ, ou do TRF. Outra hipótese de cabimento da reclamação constitucional: garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então, existe determinada ordem. Um exemplo que é citado pelo Didier na sua obra é quando, por exemplo, é ajuizado um mandado de segurança, o juiz denega a segurança, você ingressa com recurso, vai ao Tribunal Superior, e o Tribunal Superior reforma, por exemplo, aquela sentença e concede a segurança. Mas o juiz não cumpre aquela decisão do Tribunal Superior. Então, ele está violando a autoridade da decisão do tribunal. Então, nessa hipótese também, artigo 9882 do CPC, também é passível de ingresso com uma reclamação, para justamente garantir a autoridade daquela decisão. Tem outro caso interessante aqui no Estado, de uma reclamação proposta pelo Estado do Espírito Santo, com a questão dos defensores públicos, que é uma questão que vem se alongando, se eu não me engano, há uns 20 anos, em que eles ingressaram, a história é a seguinte, eles ingressaram no serviço público, na Defensoria Pública do Estado, na época, a partir da Constituição de 88, mas sem concurso público, foram nomeados. E lá permaneceram 20, 30, acho que até mais tempo do que isso. Aí ingressou-se com a ação dizendo o seguinte, esses defensores públicos não podem estar aqui exercendo a função de defensor, porque eles não foram concursados, e a partir de 88 todos devem ser concursados. Resultado, eles ingressaram com uma ação, obtiveram um provimento jurisdicional favorável, em que eles continuaram exercendo a sua função com base em decisão judicial. Isso foi percorrendo os tribunais superiores, tudo. Aí chegou no STF, última instância, o STF disse, não, realmente, eles têm que sair, eles têm que ser exonerados. Vejam vocês a situação. 20, 30 anos de carreira, defensor público, servidores públicos, e tendo que ser exonerados. Pois bem, aí quando o STF decidiu, eles entraram com uma ação no tribunal. E o tribunal daqui, do Espírito Santo, concedeu uma decisão determinando que eles continuassem. Então, houve um conflito. O que o Estado do Espírito Santo fez? Ingressou com uma reclamação no STF para que fosse cumprida aquela decisão já transitada no julgado. E, depois de um longo tempo, agora recentemente, o STF, apreciando essa reclamação constitucional proposta pelo Estado do Espírito Santo, determinou que eles, de fato, fossem desligados do serviço público. Então, vejam vocês, numa situação, quando existe esse desrespeito a uma decisão de um tribunal, o instrumento próprio, e assim, vamos dizer, que é rápido, que vai direto ao tribunal, tem como objetivo justamente o cumprimento da decisão do tribunal. E aqui tem outras hipóteses. Garantir a observância de denunciado súmula vinculante, ou seja, se for descumprida uma súmula vinculante para o STF, cabe a reclamação. Esse descumprimento pode ser tanto da autoridade judiciária, como também a autoridade administrativa. Hoje nós temos 56 súmulas vinculantes em vigor. Por exemplo, tem uma súmula vinculante que eu já citei aqui, questão do auxílio alimentação, que é a súmula vinculante número 55, que diz que os aposentados não têm direito ao auxílio alimentação. Imagine-se a hipótese do prefeito de Linhares conceda auxílio alimentação para o aposentado, sendo que existe já uma decisão do STF com súmula vinculante, ou seja, vincula inclusive a administração, vincula o prefeito. Cabe ao Ministério Público ingressar com uma reclamação constitucional no STF, dizendo que aquela súmula vinculante está sendo descumprida. Então, é um remédio mais eficaz e rápido, quer dizer, com uma decisão prévia, o STF pode determinar que aquele valor, aquele auxílio alimentação deixe de ser pago porque está descumprindo uma
súmula vinculante. E aqui tem outras hipóteses aqui, que eu não vou me alongar, de garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidentes, casos repetitivos, ou incidente de assunção de competência. E a outra hipótese que é garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, ou acórdão em recurso especial e recurso extraordinários repetitivos. O procedimento da reclamação. Já estamos partindo aqui para o final. O prazo de ajuizamento da reclamação. A reclamação pode ser ajuizada até o trânsito em julgado da decisão. Então, a partir do trânsito em julgado, não se pode mais ajuizar a reclamação. Enquanto não transitar em julgado a decisão, pode ser ajuizada a reclamação constitucional. Então, o prazo para ajuizamento é até o trânsito em julgado. Enquanto não houver trânsito em julgado, inclusive concomitantemente ao recurso. Pode ser interposto recurso contra cada decisão e, ao mesmo tempo, ser proposta também uma reclamação. Esse ajuizamento na pendência de recurso está previsto no artigo 988, parágrafo 5º do CPC. Está expressamente previsto. Pode ser concedida a tutela provisória também na reclamação constitucional, como naquele caso que eu falei aqui do Paraná, em que foi dada um provimento liminar concedendo proferindo aquela decisão, determinando que sobrestasse lá a investigação daquelas pessoas que estavam sendo investigadas, porque algumas tinham foro privilegiado, inclusive na mesma decisão determinou a soltura do Paulo Roberto da Costa. A legitimidade ativa está prevista no artigo 988, que é da parte interessada ou MP. A legitimidade passiva é do beneficiário, quem está sendo beneficiário daquela decisão vai ser a parte passiva. Terceiros, admite-se terceiros na reclamação, todo interessado pode intervir na reclamação. E o pedido está previsto no artigo 992, que é para cassar a decisão ou determinar a solução da controvérsia. Então vejam vocês que é bem amplo. Ele pode cassar aquela decisão, objeto da reclamação, ou além de cassar, ele pode determinar a solução da controvérsia. Interessante falar isso aqui, esse ou, porque eu vi por vídeo, vi uma palestra de um doutrinador de renome, em que ele diz que é e, mas aqui fala ou. Então ele pode determinar sim a solução da controvérsia. Além de cassar a decisão, ele pode determinar o que deve ser feito. Isso aqui é importante. A competência para apreciar a reclamação é do tribunal, que se pretende preservar a competência, ou a autoridade da decisão, que se pretenda garantir. Recursos cabíveis da decisão na reclamação. Cabe o recurso extraordinário, recurso especial, embargo de declaração, e se for uma decisão monocrática, que também é possível, inclusive está previsto no próprio regimento do STF, o agravo interno. Outra questão interessante, decidida agora, recente, 20 de outubro agora de 2017, reclamação 24.417, é importante para os advogados, né, que cabe honorário de sucumbência na reclamação constitucional. Isso é uma decisão bem recente aqui do STF, 20/10. Por fim, que a questão da reclamação no juizado especial. Que o juizado especial hoje temos um microsistema, né? Temos o juizado especial civil, o juizado especial criminal, temos o juizado especial da Fazenda Pública e tem o juizado especial federal também. A reclamação só é cabível nos juizados especiais estaduais. Não cabe reclamação quando se trata de juizado especial federal. Por que isso? Porque foi decidido que, e no futuro, provavelmente também não vai ser possível o ajuizamento de reclamação nos juizados especiais estaduais. Por um simples motivo. Os juizados especiais estaduais ainda não possuem uma turma nacional de uniformização de jurisprudência. Os juizados especiais federais têm essa turma de uniformização de jurisprudência. Então, decidiu o seguinte: enquanto não se instituir essa turma de uniformização de jurisprudência, é cabível a reclamação nos juizados especiais estaduais. Então, repetindo, não comporta reclamação nos juizados especiais federais, porque os juizados especiais federais possuem essa turma nacional de uniformização de jurisprudência. O STJ tinha uma resolução que tratava da reclamação, que é
resolução número 12 de 2009, que está aqui na tela, foi revogada. E agora tem uma nova resolução, que é a resolução número 3 de 2016. Nessa resolução, o STJ fixou a competência dos tribunais de justiça para julgamento das reclamações oriundas de decisões proferidas nos colegiados recursais. Então, se houver alguma decisão dos colegiados recursais que confronta ou que desobedece à autoridade de decisão do tribunal, cabe reclamação ao Tribunal de Justiça e não ao STJ. E também criou uma nova hipótese de cabimento. E agora eu pergunto até ao professor Mazei, é possível isso? É possível, por meio de uma resolução, que é um ato administrativo do STJ, ele criar uma nova possibilidade de cabimento da reclamação? O STJ, por meio dessa resolução número 3 de 2016, ele previu que cabe reclamação contra a súmula não vinculante, como as súmulas do STJ. É uma situação super interessante. Então, se determinada decisão de um colegiado recursal, e aqui nós sabemos, na região norte, né, temos um colegiado recursal aqui, que decide os processos do norte, se eu não me engano tem um no sul e tem uma em Vitória. Se esse colégio recursal for decidir, proferir alguma decisão contra uma súmula do STJ, que não necessariamente seja vinculante, obviamente que o STJ não tem súmula vinculante, só tem súmula vinculante ao STF, cabe reclamação constitucional. Só que essa reclamação constitucional não cabe ao STJ, cabe o cabimento dessa reclamação é no próprio Tribunal de Justiça. Então, isso aqui é uma pergunta que eu deixo no ar, que eu não sei responder, se é possível o STJ criar uma nova hipótese de cabimento de uma reclamação, sendo que essa hipótese não está prevista em lei, foi criada por essa resolução. E com isso, meus senhores, tem muito mais coisa para dizer aqui, muita mais informação. Tem reclamação, a questão da duração razoável do processo, que tem resumidamente falando aqui, que é um capítulo do livro, em que eu abordo esse paradoxo entre a duração do processo e a ampliação das hipóteses de cabimento da reclamação. Porque temos observado, eu fiz um estudo isso durante a minha pesquisa no mestrado, para produzir essa obra, em que existe um aumento vertiginoso do número de reclamações no STF e em todos os tribunais. De outro lado, o novo código tem um propósito de tornar o processo mais célere, mais objetivo, vieram os precedentes vinculantes, justamente para pacificar essa questão. E de outro lado, tem reclamação, que é uma nova hipótese de cabimento que o CPC abriu, que são importantíssimas e relevantíssimas, mas de outro lado, aumenta-se de outro lado o número de processos nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores do STF. E com isso aumenta-se a carga de trabalho dos ministros, né? E aumentando a carga de trabalho dos ministros, obviamente a solução dos processos ficam mais lentos. Então existe esse paradoxo, né? Paradoxo nessa situação. E com isso agradeço mais uma vez o professor Mazei pelo convite, agradeço a paciência de vocês. Quem tiver interesse, o livro, como já disse, está à venda aí à frente. E muito obrigado aí pela audiência. Boa noite.